Olá pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória, damos a Ele nesse momento. Eu agradeço ao Senhor, começamos esse dia agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor por cada pessoa que tem acessado esse canal, agradecendo ao Senhor pela mensagem que Ele tem levado ao coração de vocês, porque eu sei que Ele tem levado. Porque está escrito que a palavra dele ela não volta para ele vazia. Quando ela é liberada, ela volta para ele, levando o que ela veio fazer. Ela não volta para ele vazia. Se ela foi liberada a seu favor, ela volta para o Senhor, levando o que ela veio fazer em sua vida. E eu agradeço o Senhor, porque eu sei, você que tem acessado esse canal, você não tem saído de mãos vazias. Se você medita na palavra, porque esse canal ele foi levantado para meditarmos na palavra. Ele foi levantado para que você, meditando na palavra do Senhor, o Senhor leve a você o que você precisa, através dessa palavra, da palavra. Nesse canal, é através da palavra. É que o Senhor vai estar trazendo respostas para você. E se você crer, você será abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Nós estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso meditar na palavra do Senhor. Ali em Jonas, nós meditamos ontem no capítulo 1 de Jonas. E hoje nós vamos estarmos meditando no capítulo 2. O capítulo 1 terminou com o Senhor. Vamos aqui meditar no último versículo do capítulo 1 de Jonas, o versículo 17, onde está escrito: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Nós paramos aqui no vídeo anterior, nosso vídeo anterior, que foi uma fuga que não deu certo. Quando nós fugimos de Deus, não dá certo, porque Deus nos escolheu para um propósito. E nós sabemos que Deus cumpre o propósito dele, não volta atrás na tua palavra. O que ele determinou está determinado. E a gente viu aqui no capítulo 1, né, a respeito da vocação de Jonas. Qual era a vocação dele? E a gente viu sobre a fuga dele. E nós vamos estarmos vendo aqui sobre o castigo. Porque quando nós desobedecemos, vem as consequências sobre nossas vidas. Vamos colocar no lugar desse castigo aqui as consequências que sobreveio por ele ter desobedecido o Senhor, né? Foi uma consequência que veio só sobre a vida dele, uma consequência que poderia ter vindo sobre as outras vidas se o Senhor não tivesse entrado com providência. Ali o Senhor entrou com providência para que outras pessoas não sofressem o dano juntamente com ele. Porque eram muitas pessoas ali dentro daquele navio que iam morrer por causa da desobediência de um homem. E aqui também nós falamos da tempestade que vem pelo Senhor. Vem tempestade também pelo Senhor, quando nós pegamos um caminho ao contrário daquilo que o Senhor quer. Então, foi necessário que acontecesse aquela tempestade, mas ali naquela tempestade Deus guardou os que ali estavam. Deus guardou.
E as consequências veio sobre aquele que desobedeceu o Senhor. A gente viu aqui na palavra do Senhor, no capítulo 1, que o Senhor, ele, através da boca do próprio Jonas, que era um profeta do Senhor, o profeta estava fugindo, né? O Senhor colocou diante do profeta algo para ele fazer. Ele tinha que ir a uma cidade, falar com o pessoal dessa cidade. Mas ele preferiu fugir. E nessa fuga, ele colocou muita gente em perigo, né? Mas o Senhor foi ali, levantou uma tempestade, mas guardou o povo que ali estava. E aí, quando a palavra do Senhor, eu quero ler aqui também o versículo 8, onde Jonas começou a declarar quem ele era. Eles perguntaram para ele, então quem era ele, né? Eles perguntaram para ele, quem era ele? Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Olha a resposta dele, eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então era o único ali que servia o Deus verdadeiro. Era o único ali que servia um Deus que podia fazer todas as coisas. E a gente viu que esse povo ele temeu. Quando ele falou qual era o seu povo, eu sou do povo hebreu. Eles conheciam o Deus do povo hebreu. Aí quem começou a temer foi esse povo. Quando ele declarou quem era ele. E aí perguntaram para ele o que eles poderiam fazer para se livrar de tudo aquilo ali. O Senhor trouxe para Jonas porque ele era profeta. A própria sentença sobre a vida dele. Ele falou com eles, joga-me no mar e a tempestade vai acalmar. Porque foi a palavra que saiu da boca do Senhor. Eles tentaram fazer de outra forma, porque eles não queriam julgar Jonas no mar. Eles tentaram, eles fizeram de tudo, mas a tempestade aumentava. Sabe por quê? Porque foi a palavra do Senhor, a palavra que saiu da boca do Senhor. Era julgando ele no mar, que a tempestade ia acalmar. Depois eles vendo que não tinha solução. Eles ainda se renderam ao Senhor ali, aqueles marinheiros se renderam ao Senhor. Eles glorificaram o nome do Senhor. Eles fizeram o sacrifício ao Senhor e julgou Jonas no mar. Eles fizeram ali uma aliança com o Senhor. Eles pararam de fazer petições para os deuses deles e começou a pedir ao Senhor Todo-Poderoso. Então, a tempestade que Deus traz é para trazer vida e não morte. A tempestade que Deus traz é para mudar as coisas. É para mudar o rumo das coisas. Porque às vezes nós fazemos tudo errado. Como Jonas fez tudo errado. Tomando o caminho contrário daquilo que o Senhor falou. Mas vamos dar continuidade aqui. Versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Lendo o capítulo, meditando aqui no capítulo 2, está escrito: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Então vamos ver aqui que antes dele estar
dentro das entranhas do peixe, ele já havia clamado ao Senhor. Mas por que ele havia clamado ao Senhor? Ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercou. Então, antes dele entrar naquele peixe, antes de o Senhor colocar ele naquele peixe, porque foi o Senhor que o colocou, ele naquele peixe, para ele ser guardado. O Senhor não colocou ele na entranha daquele peixe para ele ser destruído, mas para ele ser guardado. Presta atenção aqui no que a palavra do Senhor está falando. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, vocês estão vendo o que aconteceu antes dele parar no ventre daquele peixe? Então, ele correu perigo até ele ser colocado pelo Senhor no ventre daquela baleia. Ele correu perigos ali na água, mas ele fala aqui que o Senhor estava com ele. O Senhor não deixa você passar pelo vale sozinho, mesmo que esse vale tenha sido cavado por você mesmo. Ele não deixa você passar sozinho, porque o Senhor te ama. Você é importante para o Senhor. Você é precioso para o Senhor. E Jonas era precioso para o Senhor. E está escrito na palavra do Senhor que nada pode me afastar do amor dele. Que nada pode te afastar do amor dele. Nem o nosso pecado. Nem a nossa desobediência. Porque o Senhor, quando ele vê que a gente desobedeceu, que a gente está ali para naufragar, o Senhor, ele já entra com providência para que possa nos salvar. Esse é o amor do Senhor para com nossas vidas. O Senhor falou que a única solução era lançar Jonas nas profundezas do mar. Mas o Senhor já estava ali para guardar Jonas naquela profundeza. Porque Jonas, ele era importante para o Senhor. Ele era importante para o Senhor. Então, desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixe a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Meus amados, a gente viu aqui que Jonas, ele foi sofrendo ali, nas profundezas do mar. Ele foi sofrendo ali, até ele reconhecer que Deus era o Senhor. E o Senhor nos leva a reconhecer isso com bondade. Não é nos maltratando. Não é o Senhor que nos maltrata. O Senhor nos livra. E Jonas, ele vai falando aqui. Ele foi lançado lá. Ele foi para uma prisão. Porque não tinha como. Ele violou a lei. Ele desobedeceu. Ele quebrou princípios, desobedecendo ao Senhor. E a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando vem a morte para nos tragar, quando nós quebramos princípios, o Senhor vem para nos dar vida. E aqui Jonas, ele vai relatando aqui
que aconteceu lá no fundo do mar. Ele vai relatando aqui os perigos que ele passou ali. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus. Então, meus amados, tudo isso aconteceu. Até o Senhor colocar essa baleia para tragar Jonas. A baleia foi o esconderijo do Senhor. É o esconderijo do Senhor. Às vezes o lugar que você se encontra hoje é o esconderijo do Senhor. Para que ali você comece a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Que Ele é o único que pode te livrar. Que Ele é a sua segurança. Se Ele te mandou fazer, faça. Porque Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. E ali no ventre daquele peixe, ele reconheceu que Deus é Deus. Ele reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso. Que Deus pode todas as coisas. Ele reconheceu que se ele deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ele vai sofrer as consequências. Então no versículo 9 ele fala: mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, o que Jonas falou, não adianta esperarmos salvação de outra forma, é do Senhor que vem a salvação. Ele fugiu para Tarsis. O Senhor mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Ele falou que aqui do Senhor vem a salvação. Pode ser que Jonas estava com medo de ir nessa cidade. Porque o Senhor tinha decretado uma sentença para o povo de Nínive. Já pensou você ir naquela cidade e o medo desse profeta chegar lá, levando essa palavra, e ser maltratado por esse povo, ser até morto por esse povo. Mas ele falou aqui, ó, do Senhor vem a salvação. Vale a pena fazer aquilo que o Senhor está mandando, porque é do Senhor que vem a salvação. Mas ninguém pode me salvar, a não ser o Senhor. E aqui no versículo 10 fala: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Onde ele vomitou? Jonas na terra. O peixe veio lá das profundezas do mar, porque ele foi ordenado pelo Senhor para trazer Jonas de volta para a terra. Ele não vomitou Jonas na água, ele vomitou na terra, porque ele foi ordenado pelo Senhor, mas depois do arrependimento de Jonas. Eu quero dizer para você que tudo vai mudar. Tudo vai mudar quando você reconhecer que Deus é Deus. Tudo vai mudar quando você deixar seus temores de lado e reconhecer que Deus pode fazer tudo por você. Que tudo que Deus te mandar fazer é certo. Que tudo que Deus te mandar fazer vai te levar de encontro o que você está buscando dele. Quando você reconhecer isso, vai acontecer uma virada em sua vida. Porque a virada só aconteceu depois que ele renovou a aliança dele com o Senhor. Ó Senhor, vou fazer como se ele estivesse dizendo aqui nessas palavras. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então ele estava deixando de fazer até mesmo
um voto que ele fez ao Senhor. Talvez ele fez um voto ao Senhor de fazer tudo que o Senhor mandava, de ser a voz do Senhor nessa terra, de falar o que o Senhor colocasse na boca dele para falar. Mas quando veio uma sentença difícil, o temor tomou conta dele. Ele deve ter pensado, eu ir lá em Nínive e eles me matar lá. Eu vou para Tarsis. Caminho errado. Se o caminho que eu estou tomando é um caminho que o Senhor não me colocou, é caminho errado. Eu vou encontrar consequência. E como nós falamos no nosso primeiro vídeo, ainda colocamos pessoas em perigo. Ainda colocamos as pessoas que estão ao nosso redor em perigo. Até mesmo a nossa família. Porque vai respingar nela. Vai respingar na nossa família aquele que nos sobreveio. Porque sabemos que somos preciosos para os nossos. Que somos amados pela nossa família. Então nós temos que pensarmos muito bem antes de desobedecermos ao Senhor. Antes de deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque aí está a nossa vitória. Em obedecer ao Senhor. Aí está a virada. Houve a virada na vida de Jonas. Quando ele resolveu obedecer ao Senhor. Quando ele falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante do Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Farei o que o Senhor mandar. Vou falar o que o Senhor me mandar falar. Quando ele fez essa aliança. Volta-te para mim, eu voltarei para ti. Volta-te para mim, voltarei para ti. É o que o Senhor nos fala e ele voltou para o Senhor. O Senhor se voltou para ele e deu ordem ao peixe para trazê-lo de volta. Leva de volta, solta ele lá na terra. Solta ele lá na terra. Porque o Senhor dá ordem a todas as suas criaturas. E isso depende de mim, isso depende de você. O Senhor coloca todas as criaturas dele ao seu favor. Se você fizer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Com relação até mesmo à sua busca. O que o Senhor tem te mandado fazer. O que o Senhor tem te mandado fazer que você não está fazendo. Que você acha que do seu jeito vai dar certo. Jonas descobriu aqui, pagando um alto preço. Que não é do jeito dele. Que não é desobedecendo o Senhor. Mas é fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. E o Senhor te ama. Quero dizer para você que você é muito importante para o Senhor. Que Ele passa pelo vale contigo. Mesmo se esse vale foi você que cavou. Mesmo que tenha sido você que quisesse entrar nesse vale. O Senhor, Ele entra com você porque Ele te ama. Até você perceber que você tem que mudar. Que você tem que voltar atrás. Para que tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida venha acontecer. Amém? Deus te ama. É preciosidade do Senhor. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a fazer a vontade dEle. Para que venha sobre nossas vidas tudo que Ele tem reservado para nós. Amém? Aleluias. Vem comigo. Vamos orar ao Senhor. Se tiver que renovar a aliança, se quebrou alguns princípios, faz como Jonas. Renova-se com o Senhor nesse momento. Volta-te para mim e voltarei para você. Porque Deus não quebra aliança, é nós que quebramos. Deus não quebra princípios, somos nós que quebramos.
Aí nós temos que se arrepender. Volta-te para o Senhor. Ele se voltará para ti. Grandioso Deus, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da tua graça nesse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Deus querido, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que recebemos no dia de hoje. É essa, ó Deus querido, a porção que o Senhor tinha para nós hoje. Talvez, ó Deus querido, talvez não, com certeza, se nós meditarmos nessa palavra novamente, do capítulo 1 ao capítulo 2, como nós meditamos, se nós meditarmos novamente, o Senhor vai ter, ó Deus querido, outras palavras para nós, aquilo que estivermos precisando. Mas hoje, é essa porção que o Senhor nos deu. E nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar a colocar em prática a palavra, ó Deus, que recebemos do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a colocar em prática, que possamos guardar no nosso coração e colocar em prática. Aprendermos a lição como Jonas aprendeu e fazer o que tem que ser feito como Jonas fez. Ele teve que renovar com o Senhor. Que pessoas, ó Deus querido, possam estar renovando com o Senhor nesse momento. Porque o Senhor vai falar profundamente ao coração de cada uma. Tu, Espírito Santo, vai estar falando ao coração de cada uma. Porque só o Senhor pode fazer mudanças na vida do homem. Só o Senhor pode levar o homem a querer mudar. Como o Senhor levou Jonas aqui, o Senhor protegeu lá nas profundezas do mar. O Senhor protegeu, ainda arrumou um esconderijo para ele, o livrando de todos os monstros ali, né, os seres marinhos ali, que queria consumi-lo. O Senhor ainda arrumou um esconderijo para ele, o ventre de uma baleia. E na hora certa o Senhor deu ordem para ela: leva meu filho, deixa ele lá na terra. A baleia ainda foi um transporte. A baleia foi um transporte ainda para poder trazer Jonas de volta das profundezas da água. Esse é o Senhor. Veio para salvar e não para matar. E a tempestade dele é para trazer vida e não para trazer morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar te abençoando nesse dia. Que o Senhor possa estar te abençoando de uma maneira grandiosa. Que Ele possa estar clareando todos os pontos obscuros em sua vida, tornando tudo tão claro, como o sol do meio-dia para você hoje, te levando a fazer as coisas certas, para que o propósito dele venha se cumprir em sua vida. Amém? Deus te ama. Preciosidade do Senhor. Até o nosso próximo encontro.